O ano era 1945. Enquanto o mundo ainda sentia os tremores do maior conflito da história, o Brasil tirava a farda da guerra e, aos poucos, vestia a roupa da democracia. Você já parou para pensar como as notícias chegavam naquela época? O anúncio do fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não apareceu na tela do seu celular. Ele chegou às casas pelo som grave e imponente do rádio. Os cinemas, sempre lotados, não eram só para entretenimento. Antes do filme principal, os cinejornais mostravam para a plateia imagens de um mundo em transformação. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse ano, que foi uma verdadeira dobradiça na história. Vamos entender por que 1945 encerra uma era e inaugura outra, tanto no Brasil quanto no resto do planeta. Fica comigo! Você provavelmente já leu em algum livro de história que o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, chegou ao fim em 1945, certo? Mas como isso aconteceu na prática? Em maio daquele ano, uma peça-chave do regime caiu. O DIP, o famoso Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela censura e pela construção da imagem de Vargas, foi extinto. Era o sinal de que a abertura política era para valer. Mas a transição não foi tão simples. Você já ouviu falar do queremismo? Era um movimento popular que ia para as ruas com o lema "Queremos Constituinte com Getúlio". As pessoas pediam uma nova Constituição, mas com Vargas ainda no poder. Mesmo com esse apoio popular, a situação mudou de repente. Em outubro, os mesmos militares que o apoiaram em 1937 o depuseram. O jogo tinha virado. Em dezembro, finalmente, os brasileiros voltaram às urnas para eleger um presidente depois de 15 anos. O general Eurico Gaspar Dutra venceu, e a redemocratização ganhou um calendário oficial. Partidos políticos que haviam sido silenciados, como o PSD, a UDN e o PTB, voltaram a organizar a vida política do país. Até o Partido Comunista, o PCB, readquiriu sua legalidade. Foi um momento crucial, onde o Brasil reaprendeu a respirar institucionalmente depois de anos de um poder centralizado e autoritário. Agora, vamos imaginar a cena. Como as pessoas se informavam e se divertiam em 1945? Lembre-se, não existia televisão no Brasil. O grande centro das atenções dentro de casa era o rádio. E foi por ele que o Brasil parou para ouvir a voz marcante do repórter Esso anunciar a vitória dos aliados. Nos cinemas, a magia ia além da ficção. Antes dos grandes filmes, os cinejornais eram a janela para o mundo, mostrando desde as batalhas finais na Europa até os desfiles de moda. Falando em filmes, que tal um caminho para a gente revisitar esse período hoje? Produções recentes nos ajudam a iluminar aquele contexto. Oppenheimer, por exemplo, mostra a corrida científica que nos levou à era atômica. Já A Estrada 47, um filme brasileiro sensacional, retrata a experiência dos nossos soldados, os pracinhas da FEB, na Itália. Outros, como Jojo Rabbit e Dunkirk, oferecem leituras completamente diferentes e poderosas sobre o conflito. E em 1945, o que estava em cartaz? Clássicos absolutos. Farrapo Humano, de Billy Wilder, e Desencanto, de David Lean, estreavam lá fora. Hitchcock lançava Quando Fala o Coração. E aqui no Brasil, a literatura ia para as telas com a adaptação de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Ir ao cinema era um evento social. Lugares como o Cine Odeon, no Rio, e o Marabá, em São Paulo, não eram apenas salas de exibição, eram verdadeiros marcos da cultura e da vida urbana. E qual era a trilha sonora de 1945? Se a gente pudesse dar o play numa rádio da época, ouviríamos uma mistura de alívio, saudade e esperança. Aquele ano tem uma verdadeira trilha sonora de volta para casa. Músicas como Sentimental Journey, na voz de Doris Day, viraram o hino do retorno dos soldados. It's Been a Long, Long Time embalava os reencontros emocionados. E acredite, Rum and Coca-Cola, das Andrews Sisters, dominava as paradas de sucesso, trazendo um toque de exotismo e leveza. Aqui no Brasil, o samba-canção e a canção romântica ganhavam cada vez mais espaço. O genial Dorival Caymmi lançava Dora, enquanto os Anjos do Inferno gravavam Doralice. Aquela mesma que, décadas depois,
a bossa nova consagraria na voz de João Gilberto. Se você tivesse a chance de ouvir um disco de 78 rotações daquela época, ouviria o chiado característico e os arranjos de orquestra de baile. A guerra impôs um racionamento de tecidos no mundo todo. As saias eram um pouco mais compridas, logo abaixo do joelho, os ombros eram discretos e os chapéus menores. Mas a feminilidade estava nos detalhes. Cabelos com ondas marcadas e um batom vermelho forte eram a marca registrada. No Brasil, essa moda se misturava ao nosso clima. Turbantes coloridos e vestidos de corte simples faziam par com o clássico terno de linho branco dos homens nas calçadas do Rio de Janeiro. E a comunicação, como era? As cartas eram o principal meio. Uma comunicação lenta, que exigia paciência, mas que carregava um afeto que a gente talvez tenha perdido. E os rituais daquele ano? As festas de recepção aos nossos pracinhas, os heróis da FEB, misturavam a solenidade do uniforme e da banda militar com a alegria dos salões de baile. Era a vida civil, aos poucos, retomando o seu lugar. A propósito, você já ouviu a expressão "a cobra vai fumar"? Ela nasceu ali, em 1945. Era o lema da Força Expedicionária Brasileira. Como diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, nossos soldados adotaram o símbolo com ironia e orgulho. A Batalha de Monte Castelo, vencida pelos brasileiros em fevereiro de 1945, não foi só um marco militar, mas um momento de grande afirmação e emoção nacional. E o esporte? Ele também ajudava a reconstruir a rotina e a identidade. No futebol, o Vasco foi campeão carioca invicto, formando o famoso Expresso da Vitória. Em São Paulo, o título ficou com o São Paulo FC. No cenário continental, a Argentina levou o Sul-Americano. Mas craques brasileiros como Zizinho e Heleno de Freitas já encantavam o mundo com seu talento. O esporte era um suspiro de normalidade. Mas 1945 também foi o ano em que a ciência mudou o destino da humanidade para sempre. Se você assistiu a Oppenheimer, já sabe do que estou falando. Em julho, o teste Trinity, no deserto do Novo México, inaugurou a era atômica. Pouco depois, em agosto, as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki não apenas encerraram a guerra, mas redefiniram a política, a guerra e a ética para sempre. No entanto, nem toda a invenção daquele ano foi destrutiva. Um engenheiro chamado Percy Spencer, enquanto trabalhava com radares, percebeu que uma barra de chocolate no seu bolso derreteu. Ele descobriu ali, sem querer, o potencial culinário das micro-ondas, que dariam origem ao forno que muita gente tem em casa hoje. E a internet? Acredite, a semente dela também foi plantada em 1945. Um cientista chamado Vannevar Bush publicou um artigo propondo o Memex, um aparelho que armazenaria livros e comunicações, criando links entre eles. Era a ideia do hipertexto, um ancestral conceitual de tudo o que a gente usa hoje. Ao mesmo tempo, a penicilina, descoberta anos antes, começou a ser produzida em escala industrial, transformando o tratamento de infecções que antes eram sentenças de morte. Enquanto o mundo se reconstruía, uma nova ordem global era desenhada. As datas são fundamentais. 8 de maio, o dia da vitória na Europa. 2 de setembro, a rendição formal do Japão, pondo fim definitivo à guerra. Mas o que viria depois? Em junho, 50 países assinaram a carta que fundou a Organização das Nações Unidas, a ONU, uma promessa de cooperação para evitar novas catástrofes. Em novembro, nascia a Unesco, para promover a educação e a cultura, e a FAO, para combater a fome. A Conferência de Potsdam redesenhou fronteiras na Europa, enquanto os julgamentos de Nuremberg, iniciados em novembro, criaram uma nova linguagem jurídica para julgar crimes contra a humanidade. O mundo dizia nunca mais. E o mapa mundi também mudava. Indonésia e Vietnã proclamaram suas independências, dando início ao longo processo de descolonização. Até no esporte, um contrato apontava para o futuro. Jackie Robinson assinou com um time de beisebol,
um passo decisivo que quebraria a barreira racial no esporte mais popular dos Estados Unidos. Como você viu, 1945 não foi apenas um ano, foi uma ponte. A despedida de um mundo em guerra e o projeto de um novo futuro, com novas instituições, novas tecnologias e novas esperanças. No Brasil, foi o ano em que as urnas voltaram, os partidos se reorganizaram e a vida civil, com sua cultura, moda e música, começou a se reestruturar depois de um longo período autoritário. É um quebra-cabeça fascinante, onde cada peça se conecta. Se este vídeo te ajudou a entender melhor essas conexões, do rádio aos tratados, da FEB às Nações Unidas, me conta aqui nos comentários qual parte mais te surpreendeu. E aproveita para dizer qual tema de 1945 você gostaria de ver a gente aprofundar num próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!